Bom dia, Paz do Senhor. Meu nome é Débora Campos Stefani, como muitos de vocês já sabem, já me conhecem. Nós estamos agora aqui no segundo momento, na segunda parte do livro de Provérbios, capítulo 15, e eu não vou me deter para não ficar muito longo, mesmo tendo dividido. E aqui Salomão, no livro de Provérbios, capítulo 15, ele nos fala sobre o contemplar, sobre o olhar de Deus para conosco, né? A palavra de Deus diz que é Deus quem sonda, quem prescruta, né? Quem olha, quem observa. Procurando essa palavra no dicionário, você vai ver que o contemplar é olhar com atenção, né, com admiração também, para algo, né, algum objeto, para uma pessoa, né, para alguma obra, né, para alguma tela, né, com alguma escultura. Você entra no universo daquele pintor, né, daquele escultor, e você começa a tentar entender, enxergar os detalhes. Você chega mais perto da tela, mais afastado daquela estátua, né, daquela escultura, e é mais ou menos o que Deus faz. Claro que Deus, muito mais, né? Porque Deus sonda a mente e os corações. A gente sabe disso, a gente conhece já esse texto bíblico, e a gente entende que quando Salomão aqui, inspirado por Deus, nos ensina a respeito disso, né, nessa segunda parte do livro de Provérbios, capítulo 15, ele quer dizer para a gente que, por mais que o nosso coração tente meio que driblar, né, essa coisa de querer fazer, estando bem, sendo agradável para todo mundo, aqui Salomão nos ensina que Deus ainda assim, mesmo sabendo qual a resposta que a gente vai dar, do porquê da gente ter feito, do porquê da gente ter falado daquela maneira, né, seja de maneira agradável, mas que na verdade não era tão agradável assim, porque o coração, né, estava querendo, na verdade, era gritar com a pessoa. Mas aqui Deus, através de Salomão, no livro de Provérbios, capítulo 15, que é essa segunda parte, ele nos mostra que Deus está o tempo todo nos contemplando. E aí, eu anotei aqui, os textos, os versículos desse texto são menos do que na primeira parte. Depois eu vou pedir, por gentileza, que você leia ele todo. Certamente Deus vai falar muito mais com você, né? Diz assim, a gente já começa logo no 13, que diz assim, Provérbios, capítulo 15, versículo 13, diz assim: o coração alegre aformoseia o rosto, mas com a tristeza do coração o espírito se abate. Ou seja, por mais que você passe uma boa maquiagem, né, ponha um procedimento estético aí muito bonito, né, gaste dinheiro com o procedimento ou com uma boa maquiagem, a Bíblia nos diz, né, nos garante, aquilo que a medicina já descobriu tempos depois, mas a Bíblia já fala que o coração alegre, aquele que tem um coração agradável, leve, né, diante de Deus, está sempre bem, né, ele é quem aformoseia o rosto. Por mais que de repente você gaste todo um procedimento aí, um investimento, né, com isso, ou com maquiagem, aquele ou aquela pessoa que te conhece vai olhar e falar assim, mas você tá feliz mesmo? Você tá alegre? Tem certeza? Ainda mais Deus, né? Deus sabe muito mais, né? A gente não tem como esconder de Deus ou como disfarçar. E aí, no 14, logo em seguida, diz assim: o coração sábio procura o conhecimento, mas a boca dos insensatos se apacenta na estultícia. O coração daquele que é sábio, ele está sempre buscando conhecimento de Deus, uma resposta, uma orientação, aquilo que realmente ele deve fazer, de como ele deve proceder, como ele deve responder. E logo em seguida, ainda no 15, né, é uma sequenciazinha, o 15:15 diz assim: todos os dias do aflito são maus, mas a alegria do coração é banquete contínuo. Ou seja, o tempo todo daquele que tem um coração assim aflito, né, temeroso, né, é mal, né, porque a Bíblia fala sobre isso, que é o 13 que a gente leu, a medicina fala isso, a gente já sabe, né, a respeito disso, mas aquele que tem diante de Deus a alegria do Senhor, a nossa força é, né? A gente aprende, canta isso, ensina isso, principalmente para as crianças, é um banquete contínuo. Então, por mais que de repente você não goste de levar a esposa no supermercado, né? Não goste de ir no shopping com ela, porque de repente é você que vai pagar a fatura, né? Do cartão dela, ou até mesmo o seu. E aí a gente tem essa alegria diante de Deus, essa força diante de Deus, a alegria do Senhor é a nossa força. A gente tenta entender que no caminho pode Deus mudar todas as coisas, né? Você pode ajudar uma senhora no supermercado a empurrar o carrinho, a pegar a fruta que está um pouco mais pesada, né? Deus vai te proporcionando aquela gentileza, né? Aquela sabedoria. Puxa, mas está difícil, né? Mas Deus vai renovar as nossas forças, né? Deus é conosco, Deus é comigo, Deus é contigo. Deus vai nos fazer, né, ser exaltados, vai honrar os nossos compromissos. E aqui
A palavra de Deus diz que é um banquete, que é uma fartura, que é uma alegria. Eu sei que são tempos difíceis, né? Bastante complicados, tenebrosos, na verdade, para muitos, dentro e fora do nosso país, dentro e fora do nosso contexto ministerial, profissional, familiar, mas Deus é conosco, amém? E agora eu queria pedir para você pular lá para o 30, para o finalzinho, que diz assim, deixa eu só trocar aqui. O olhar de um amigo alegra ao coração. As boas novas fortalecem até os ossos. Ou seja, às vezes só o olhar do amigo fala assim, deixa comigo, eu resolvo esse problema. Traz ele pra cá que eu tomo conta dele, eu tomo conta dela. Pode deixar. Qual é a ração mesmo que ela usa? Tá, tem que trocar água gelada, água filtrada, como é que faz? Pode deixar comigo aqui que eu tomo conta. Como se meu pet fosse como se seu pet fosse meu pet. Pode deixar aqui que eu tomo conta. Pode deixar que eu dou esse brinquedo aqui. Tá chegando o dia das crianças, né? Já passou o dia dos filhos. E a gente entende que um bom amigo, só um olhar de um amigo, né? Imagina o amigo Jesus, né? Só o olhar, já me basta. A Bíblia fala sobre isso, né? O amigo aqui a gente entende que não é só o amigo ministerial, profissional, familiar, né? Aquele amigo de colega, aquele olhar de amigo de colega, mas do melhor amigo, né? Cristo é o nosso melhor amigo. O olhar do amigo alegra o coração. As boas novas fortalecem até os ossos. Ou seja, uma boa nova, uma boa palavra te dá um ânimo, te dá um refrigério, né? Te dá um novo vigor, te dá um frescor, né? Na profissão, na hora que você está passando por aquele problema, por aquela dificuldade. E a palavra de Deus diz isso, e mais do que dizer isso, ela nos garante, nos ensina a respeito disso. Eu vou fechar aqui a Bíblia, mas eu vou deixar com você mais um texto. Eu vou pegar a outra Bíblia, que já está marcadinha, que fala sobre isso. Quando Salomão falou esse primeiro momento que a gente entendeu sobre o falar, do capítulo 15, do livro de Provérbios, no segundo momento eu quis me deter especificamente aquilo que Deus fala, né, no primeiro momento, e aquilo que Deus sabe daquilo que você vai falar, porque Ele sabe do que vai acontecer, porque Deus está contemplando. Conforme eu falei inicialmente, o contemplar é o olhar com atenção, seja um quadro, uma culinária, uma receita, né, um programa de TV, um filme, um seriado, enfim, uma escultura, né, contemplar aquela música, puxa, como ela falou comigo, eu já tinha cantado essa música, não tinha prestado atenção, né, que o ministro ou a ministra quis dizer necessariamente, especificamente para esse tempo, né, disso. Então, aqui eu quero deixar com vocês a palavra de Deus, quando lá em Salmos, capítulo 33, na verdade, o versículo mesmo é o 13, mas a gente... Perdão, é o 15, mas a gente vai ler a partir do 13. A gente vai ler o 13, o 14 e o 15. E o Salmo 33 diz isso. Davi já falava sobre isso, sobre o olhar, né? Sobre o Senhor prescutar, né? O olhar. Agora eu me lembrei em João, capítulo 4, né, sobre a mulher samaritana, a palavra de Deus diz que Deus procura, né, verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. O que a gente pode entender disso? É um texto tão conhecido nacionalmente, internacionalmente, ministerialmente, né, principalmente voltado para a área de louvor, que se Deus está procurando, se você está procurando, que você está pesquisando, você está precisando de alguma coisa, né? Então, se Deus está procurando, é porque Ele ainda não encontrou. Né? É assim que a gente faz também no dia a dia, né? Tá procurando a receita que a prima, a mãe, a avó ensinou, que quer fazer, que quer ser agradável. E se ele encontrou, se ele está procurando, ele está contemplando, né? Os olhos do Senhor passeiam por toda a terra para contemplar aqueles que têm o coração totalmente dele, né? Meu pai gostava muito desse texto. E aí, voltando para João 4, ele procura verdadeiros adoradores. Então, os que ele achou são falsos. Se ele está procurando, ele está procurando verdadeiros. E os que ele achou, então, não são verdadeiros, são falsos, né? Para que o adorem em espírito e em verdade. Mas isso é um outro contexto, é porque me veio agora à mente, rapidamente, e eu quero deixar esse adendozinho com você, do livro de Salmos, capítulo 33, é o 15, mas a gente vai começar pelo 13. Diz assim, o Senhor olha dos céus, olha do alto, vê todos os filhos dos homens, eu e você, do lugar de sua morada, do céu. Observa todos os moradores da terra, ele que forma o coração de todos eles, que contempla todas as suas obras. Vamos ler novamente, agora sem a minha interrupção? Diz assim, Salmos 33, 13 a 15. O Senhor olha dos céus, vê todos os filhos dos homens, do lugar de sua morada, observa
todos os moradores da terra. Ele que forma o coração de todos eles, que contempla todas as suas obras. Ou seja, aquele que contempla, aquele que olha, que observa com atenção, que enxerga, né, o profundo e o escondido. É ele que olha todas as coisas. E a palavra de Deus diz, ela nos garante mais do que isso, né? Ela nos dá esse respaldo bíblico para nos mostrar, nos ensinar e nos dizer aquilo que ele tem para fazer conosco. É ele que olha, que ele prescuta. Ela tomou aquela decisão porque, na verdade, ela não queria tomar aquela decisão, mas ela foi forçada, né? Ele foi forçado a fazer isso, não em relação à corrupção, à enganação, não é isso, mas é porque ela não tinha escolha. Então, ela teve que abrir mão, né, daquilo que ela achava que era correto para poder não gerar briga, né, para poder ceder o lugar dela, uma próxima promoção, né, profissional que ela tivesse, deixar outra pessoa ministrar o louvor, porque, afinal de contas, a pessoa depois vai viajar, né, quer ser agradável, tudo bem, pode ir na minha frente, eu não me incomodo com isso, já passei tanto por isso, pode ir, não tem problema, né, a disputa não é boa, não é favorável, né, a disputa só é boa, favorável, quando a gente corre, conforme diz a palavra de Deus, lá no Novo Testamento, Paulo fala que a gente corre e disputa para ganhar um prêmio, né, o prêmio da salvação. E mais do que isso, eu queria deixar um versículo que essa semana falou bastante ao meu coração. Na verdade, ele foi amplamente aí divulgado pelas pessoas na mídia, né, no Instagram, na internet, mas o tempo todo ele não volta vazio e ele o tempo todo ele permanece, que é Jeremias 29, 11 diz o seguinte: porque eu é bem quem sei, né, os pensamentos que tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim a que desejais, né? A palavra de Deus diz que Deus é que sabe, Deus é quem contempla, né? Deus é quem olha, Deus é quem enxerga, Deus é que entende do porquê, e é Ele que sonda e que vê, que conhece, reconhece e que junta, separa, acrescenta, faz e desfaz, porque eu aqui sei que pensamentos que eu, Deus, tenho a vosso respeito para vos dar planos de paz e não de mal ou não de guerra, para vos dar um fim que realmente é aquilo que você deseja, porque às vezes a gente deseja, escolhe e começa um caminho que não é bom, não é mal, é totalmente diferente. Na manhã do dia de hoje, fica aqui meu carinho, encerramos aqui o capítulo 15, no próximo momento a gente dá continuidade, se Deus assim permitir, amém? Deus te abençoe, até o próximo vídeo. Um bom final de semana para mim, para você, para todos nós, viu? A paz do Senhor. Tchau, tchau.